Está no ar mais um UNG Ciência de Férias. No programa de hoje, vamos relembrar fatos de outras épocas. Neste bloco, você vai conhecer um pouco sobre a história da fotografia e no bloco seguinte, relembrar sobre os mistérios da ditadura. Do Império Napoleônico surgiu uma nova profissão, reconhecida mais tarde também como a arte da fotografia. Registros revelam que há muito tempo atrás já se conhecia o fenômeno da produção de imagens pela passagem da luz através de um pequeno orifício. Boa parte desses princípios básicos da ótica e da química seriam os responsáveis mais tarde pelo surgimento da fotografia. A fotografia, ela veio a partir da invenção da câmera escura. Tem registros que desde 1544 já se usava a câmera escura com orifício para se observar as coisas da natureza, como eclipse do Sol, onde você não podia olhar a eclipse com os olhos nus, porque senão você ficava cego. Então eles colocavam isso, todo mundo entrava numa câmera, uma grande caixa escura, preta, com orifício, e a luz, o reflexo da natureza entrava lá e era refletido numa parede. Ainda na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles constata que raios de luz solar, durante um eclipse parcial, atravessando um pequeno orifício, projetam na parede de um quarto escuro a imagem do exterior. Esse método primitivo de produzir imagens recebe o nome de câmera escura. Essa câmera escura foi tendo uma evolução, certo? Aí, a partir da utilização dessa câmera escura pelos artistas, pelos desenhistas da época, que começaram a usar a câmera escura como um método de você esboçar o desenho, tipo, verificar horas e horas uma pessoa posando na frente do pintor para ele colocar na tela. O que ele fazia? Ele usava uma câmera escura onde ele colocava um papel leitoso, e nesse papel leitoso ele tirava os traços da pessoa ou da natureza, daquilo que ele precisava retratar. Aí levava esses traços para o estúdio e a partir daí ele passava para a tela e aí dentro do estúdio ele começava a pintar. Rapidamente ela tomou conta do mundo. Em 1853, cerca de 10 mil americanos produziram 3 milhões de fotos e 3 anos mais tarde, a Universidade de Londres já incluía em seu currículo a fotografia. Em 1847, um primo do Niepce, Abel Niepce, ele conseguiu colocar essa emulsão fotográfica numa placa de vidro. Então, já começou a ter uma evolução, né, em relação à cópia, uma qualidade melhor, né, porque o processo de calotipia tinha as fibras do papel. E o primo do Niepce, ele conseguiu colocar isso numa placa de vidro. Então já teve uma certa evolução. Em 1850, um outro cientista da época, ele desenvolveu uma coisa chamada chapa úmida de colório. Ele conseguiu, através de uma substância de celulose, conseguir fazer um suporte onde ele passava a emulsão de prata e ela grudava bem no vidro. Só que também foi muito usado, por muitos anos essa chapa úmida, mas ele tinha um outro grande problema. Ele tinha que ser úmida. Você tem que preparar a chapa na hora, colocar na máquina, bater e revelar enquanto ela estava úmida. Então é um trabalho muito grande, então não era qualquer um que podia fazer, o cara tem que entender de química. Talk to my
somebody let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Great God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounds so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God, somebody let me tell you what he said. Go tell Em 1880, conseguiram desenvolver o que nós chamamos da chapa seca, onde usaram a gelatina, que é um material que até hoje é usado na fotografia, né? Então era um material que era feito com a base a prata, a prata era misturada nessa gelatina e passava no vidro, e ela secava, a partir disso ela fotografava. Então teve uma utilização, as chapas secas duraram até aqui, principalmente aqui no Brasil, até 1940, isso foi muito usado aqui no Brasil. Em junho de 1888, surge a Kodak. A fotografia tornou-se mais popular com esse tipo de câmera, que era bem mais leve, de baixo custo e simples de operar. Um outro fotógrafo conseguiu desenvolver um processo que popularizou a fotografia. Esse fotógrafo chamava George Eastman, mais conhecido hoje como Kodak, né? Então ele criou uma empresa onde ele produzia filmes, certo? E foi ele que popularizou a fotografia. Foi ele que conseguiu, ele conseguiu fazer o primeiro filme em rolo. Então ele conseguiu desenvolver isso, colocar o filme num pedaço de plástico, a emulsão num pedaço de plástico, e conseguiu fazer a primeira máquina fotográfica de rolo. Então as pessoas não precisavam ter mais conhecimento de que encanava, porque ele criou uma empresa e o slogan da empresa dele falava assim: você aperta o botão e nós fazemos o resto, que é a Kodak de hoje. Você vai lá, fotografa, leva o filme lá e ele revelava. Então a história da fotografia no Brasil, depois de toda essa evolução que teve desde Niepce, da Guerra e Talbot até o Eastman Kodak, até hoje, quem sempre levou a fama do inventor da fotografia foi o Daguerre. Então o Daguerre até hoje é considerado o inventor da fotografia. Na década de 70, aqui no Brasil, foi descoberto um diário de um francês que morava no Brasil, chamado Hércules Florence. Ele morava na vila de São Carlos, que hoje é chamada Campinas, a cidade de Campinas. Então o Florence, ele era um desenhista, certo? Ele veio para o Brasil para conhecer o mundo, chegou aqui e trabalhava como desenhista para as expedições que vinham conhecer o Brasil. O que acontecia? As expedições vinham, contratava ele para andar no meio do mato, fazer topografia, para desenhar a fauna e a flora do Brasil. Isso, ele gostou do Brasil e ficou, certo? E o Florence, em 1833, nesse diário, todo contando essa história, descobriram que o Hércules Florence inventou a fotografia aqui no Brasil em 1833. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter máquina fotográfica, e quem ajudou nesse processo foi Dom Pedro II. Dom Pedro II é considerado o primeiro fotógrafo brasileiro. Tá? Então é o seguinte, a fotografia foi inventada pelo Daguerre, né, em 1839. Em 1840, Dom Pedro II, com 14 anos, ele foi o primeiro brasileiro a possuir um daguerreótipo, uma máquina fotográfica que produzia o daguerreótipo. Então ele tinha um equipamento todo. Então ele foi o primeiro fotógrafo brasileiro. Então ele tinha uma paixão muito grande pela fotografia. Ele fotografava muito. Ele foi a primeira pessoa a ter o primeiro arquivo fotográfico no Brasil também. Que esse arquivo hoje está na Biblioteca Nacional. Pinhole é uma das maneiras mais fáceis de ensinar a fotografar sem a necessidade de grandes equipamentos. Através de uma lata de leitinho, você consegue registrar imagens de maneira simples e econômica.
você já deve ter ouvido falar sobre a ditadura militar. Mas será que você conhece realmente a história do nosso país? Fique conosco. No próximo bloco você terá acesso a mais informações sobre este tema. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Volta com UNG Ciência de Férias. Agora você vai conhecer um pouco sobre a história do Brasil e sobre o regime da ditadura militar. Veja a seguir. A militar ela começou em 64, né? Dia 1º de abril. 64. Só que antes desse 1º de abril, ocorreram vários momentos importantes na história do Brasil para explicar essa ruptura da história. Porque foi uma ruptura violenta com uma história recente de aprofundamento da democracia no Brasil. Desde o final da Segunda Guerra, em 1945 até 64, vários setores populares da população carente do país começaram a se envolver com a política. Então, esses projetos, né, de participação popular começaram a questionar uma estrutura oligárquica que existe no Brasil, uma concentração de poder na mão de poucos, uma concentração de riqueza na mão de poucos. A posse do Pensão dos Direitos Políticos dos Cidadãos, cassação de mandatos parlamentares, eleições indiretas para governadores, dissolução de todos os partidos políticos e criação de 2 novas agremiações políticas. A Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que reuniu os governistas, e o Movimento Democrático Brasileiro, que reuniu as oposições consentidas. Castelo Branco planejava transferir o governo aos civis no final de seu mandato, mas setores radicais do Exército impuseram a candidatura do Marechal Costa e Silva. O Marechal Arthur enfrentou a reorganização política, greves e a eclosão de movimentos sociais de protesto, entre eles o movimento estudantil universitário. Neste período, os grupos e organizações políticas de esquerda organizaram guerrilhas urbanas e passaram a enfrentar a ditadura, empunhando armas, realizando sequestros e atos terroristas. O governo radicalizou as medidas repressivas, com a justificativa de enfrentar os movimentos de oposição. Costa e Silva não conseguiu terminar seu mandato devido a problemas de saúde. Os militares formaram uma junta governativa de emergência, composta pelo almirante Augusto Rademacher, da Marinha, general Lira Tavares, do Exército, e brigadeiro Souza Melo, da Aeronáutica. Exílios, prisões, torturas e desaparecimentos de cidadãos fizeram parte do cotidiano de violência repressiva imposta à sociedade. Siglas como DOPS, Departamento de Ordem Político e Social, e DOI-CODE, Destacamento de Operações e Informações Centro de Operações de Defesa Interna. O governo do general Ernesto Geisel coincidiu com o fim do milagre econômico. Na área política, Geisel previu dificuldades crescentes e custos políticos altíssimos para a corporação militar e para o país, caso os militares permanecessem no poder indefinitivamente. O MDB conseguiu expressiva vitória nas eleições gerais de novembro de 1974. Por esta razão, o presidente iniciou o processo de distensão lenta e gradual, em direção à abertura e à redemocratização. Militares radicais que controlavam o sistema repressivo ofereceram resistência à política de liberalização. Os casos mais notórios de tentativas de destabilizar o governo ocorreram em São Paulo, quando morreram sob tortura o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho.
o nível de repressão na ditadura militar brasileira, ele foi progredindo de acordo com a crise política que se instalou no país. Então, houve vários tipos de repressão. Não dá para dizer que houve só um período de repressão, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente fala a palavra repressão, achando que repressão é só uma violência física, e não. Isso é uma repressão também contra a sua liberdade de pensamento. Uma repressão que impede você de ser informado através da censura. É uma forma de reprimir a sua liberdade de pensar, de projetar suas ideias para o país, né? De se expressar contra o governo, com o direito de se expressar contra o governo. Ao término do mandato de Geisel, a sociedade brasileira tinha sofrido muitas transformações. A repressão havia diminuído significativamente. As oposições políticas, o movimento estudantil e os movimentos sociais começaram a se reorganizar. Em 1978, o presidente revogou o AI-5 e restaurou o habeas corpus. Geisel conseguiu impor a candidatura do general João Batista Figueiredo para a sucessão presidencial. Cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais. João Batista de Oliveira Figueiredo foi o último general presidente, encerrando o período da ditadura militar, que durou mais de 2 décadas. Figueiredo acelerou o processo de liberalização política e o grande marco foi a aprovação da lei de anistia, que permitiu o retorno ao país de milhares de exilados políticos e concedeu perdão para aqueles que cometeram crimes políticos. Essa lei, ela tinha o objetivo de anistiar os perseguidos pela ditadura. Então, aqueles que lutaram contra a ditadura e foram incriminados como criminosos, mas não eram criminosos, eram defensores das liberdades. Quem luta contra um regime autoritário é um herói nacional, não um criminoso. Então, a lei da anistia foi feita para isso. No entanto, houve uma interpretação de que aqueles que reprimiram também tinham direito à anistia. Aqueles que torturaram e que mataram no regime de exceção tinham direito à anistia. E com isso, vários torturadores, vários assassinos, que naquela época prenderam, mataram e fizeram desaparecer o corpo dessas pessoas, saíram impunes. E estão impunes, até hoje. Sobre uma interpretação muito questionável da lei da anistia. Né? Eu acho que a tortura, acho que assassinar alguém sem julgamento, prender, assassinar, torturar pessoas no regime militar é um crime que não pode ser escondido. Ainda mais sabendo quem são os responsáveis. E não basta dizer que é o Estado brasileiro em geral que é responsável. Não basta dizer, dar uma indenização em dinheiro para os familiares. Isso é insuficiente, na minha opinião. Na verdade, mais do que isso, é necessário punir os responsáveis. Só que para isso é o debate. Existem pessoas que não querem punir, porque tem entre os possíveis pessoas a serem punidas, pode existir um general, pode existir alguma pessoa muito importante. Desaparecidos. Então tem mais de 100 pessoas desaparecidas no país e nunca foi encontrado nada deles, nenhum vestígio do corpo deles. E as famílias têm direito a saber, né, se o filho, se o pai, se o irmão, se o neto foi morto, como foi morto, em que circunstâncias e recuperar os restos mortais. Então essa é uma questão inadmissível para quem quer defender a cidadania do país, né? Defender o direito à democracia. O governo também enfrentou a resistência de militares radicais, que não aceitavam o fim da ditadura. Essa resistência tomou a forma de atos terroristas. Cartas-bombas eram deixadas em bancas de jornal. Editoras e entidades da sociedade civil, Igreja Católica, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, entre outras. O caso mais grave e de maior repercussão ocorreu em abril de 1981, quando uma bomba explodiu durante um show no Centro de Convenção do Rio Centro. No último ano do governo Figueiredo, surgiu o movimento das Diretas Já, que mobilizou toda a população em defesa de eleições diretas para a escolha do próximo presidente da República. O governo, porém, resistiu e conseguiu barrar a Lei Dante de Oliveira. Desse modo, o sucessor de Figueiredo foi escolhido indiretamente pelo Colégio Eleitoral, formado pela Câmara dos Deputados, e pelo Senado Federal. Em 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral escolheu o deputado Tancredo Neves como novo presidente da República. Tancredo derrotou o deputado Paulo Maluf, mas antes da posse, ele faleceu. Em seu lugar,
assumiu o vice-presidente José Sarney. As pessoas têm que ter direito a conhecer os documentos, o historiador tem que ter acesso aos documentos, para que ele possa escrever sobre o passado. E isso não está sendo permitido no Brasil ainda. Não está sendo permitido. Estamos em 2009, ainda existem entraves que impedem. Por exemplo, as Forças Armadas, elas não abrem os seus arquivos. Estranho, né? Então. Por que é estranho? Porque existe uma tentativa de encobrir esse passado. O ministro da Justiça, ele disse para esquecer o passado, para virar essa página. Nós não vamos virar essa página. Como falar isso para um historiador que tem um compromisso com a verdade da história? Ele quer estudar o passado e mostrar isso para a população. Se a gente se intimidar com isso, a gente não vai conseguir fazer avançar nada. Nem no jornalismo, nem na academia. Quer dizer, uma universidade ela tem que ter, ela tem a responsabilidade de defender, de debater essas questões. Que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou. O que foi feito da vida, o que foi feito do amor. Quiser encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mais vale o que será. Mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando o que fomos que nós. Ciência de hoje fica por aqui. Para sugestões, ligue 2464-1796 ou acesse o nosso site www.ung.br/tv_UNG. Uma ótima semana a todos e até mais! Outras manhãs